Olá! Na internet está circulando por aí, dizendo até que um pastor disse que no céu teremos tristeza em virtude do tribunal que será instaurado. A Bíblia realmente nos diz que haverá um tribunal. Em Apocalipse 20, ali a partir do verso 4, os 1000 anos que estaremos no céu, diz o seguinte: em seguida vi alguns tronos e os que estavam sentados nele receberam o poder de julgar. Vi também a alma das pessoas que tinham sido degoladas porque haviam anunciado a mensagem de Deus e a verdade que Jesus revelou. Elas não tinham adorado a besta nem a sua imagem, nem tinham recebido o seu sinal na testa ou na mão. Essas pessoas tornaram a viver e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Nesses 1000 anos, quando a gente vai lendo Apocalipse, a gente percebe que haverá sim um juízo. O juízo daqueles que não foram para o céu e não foram salvos. E em virtude desse juízo que haverá, a tristeza vai existir ali naquele momento? O céu poderá ser um lugar onde ainda a tristeza existirá? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade e é sempre muito bom ter a sua companhia aqui com a gente. Você já conhece o programa, né? É um programa de perguntas e respostas bíblicas ao vivo e todas elas são respondidas à luz da Palavra de Deus. E quem está na mira para responder, para dar a resposta a você com as suas questões é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor? Vamos aí começar mais um programa. E eu sei que perguntas e perguntas chegam aqui, a gente não sabe o que vai chegar de fato, mas você é que está na mira, você que vai ter que dar a resposta aí baseando na Bíblia. Tá preparado? Rapaz, eu espero que sim, né? Espero que sim, e é sempre um prazer estarmos juntos aqui há 15 anos, amigo telespectador, há 15 anos apresentando este programa para você. Se você acompanha pela primeira vez, o Na Mira da Verdade é um programa de respostas a dúvidas ao vivo. E esperamos, mesmo com as nossas limitações, esperamos sempre estar fazendo o nosso melhor para ajudarmos você a conhecer a Bíblia e a receber da Bíblia as respostas que você precisa para todas as suas dúvidas. Então você vai fazer o que agora? Vai enviar a sua pergunta através dos meios de comunicação que o Tito vai informar e juntos aqui vamos procurar ajudar você a encontrar essas respostas. A partir de agora já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas da internet, espalhada pelo mundo todo. Podemos chegar ao nosso sinal. Nós temos aqui telespectadores que nos mandam perguntas dos Estados Unidos, da Angola, do Japão, de Portugal, pessoas que estão assistindo o programa aí, quem sabe nos mais diversos horários nesse planeta, mas estão acompanhando e mandando as suas questões pra gente. Obrigado aonde quer que você esteja, estamos conectados e vamos juntos ter a chance de estudar a Palavra de Deus. Porque quando a gente começa a ler o livro sagrado, esse manual de sobrevivência que eu sempre digo aqui, com certeza em algum momento vamos nos deparar com alguma dúvida. Aqui nesse programa você tem a chance de, quem sabe, desvendar essa dúvida. Você pode mandar para a gente através do nosso WhatsApp, através do nosso SMS, o número é 12 98151 0101. Você manda, a gente recebe aqui na hora. Você pode, o pessoal já começa a mandar. Você pode mandar através das redes sociais, no Facebook, namiradaverdade.nt. Lá tem um videozinho que eu preparo antes do programa para você colocar a sua dúvida ali. No Instagram também, @namiradaverdade. Aproveite, passe a nos seguir ali, tá bom?
para que você possa receber as notificações, ative ali o sininho e você vai ter sempre as notificações do programa ao vivo para você. Manda sua pergunta para a gente, o pessoal já está mandando aqui e a gente abriu o programa de hoje sobre uma pergunta que chegou pelo Instagram, ali naquele momento, antes de começar o programa. Quem mandou foi o Claudione. O Claudione Lima Santos, ele disse o seguinte: está rolando na internet que o pastor disse que no céu vai ter tristeza por causa do Tribunal de Cristo. Isso procede mesmo? Ele fez questão de mandar essa pergunta para a gente, professor. A gente já falou algumas vezes aqui do juízo que haverá ali por ocasião do milênio, né? Mas agora essa conversa que está havendo aí na internet de que de fato vai ter tristezas. É isso mesmo, professor? No céu pode ser um lugar onde exista tristeza? Mesmo que a tristeza no céu não seja nem perto igual a essa que enfrentamos no mundo de pecado, podemos dizer que, óbvio, eu não conheço totalmente a resposta desse pastor, mas pelo menos em parte ele está correto. Porque no momento em que nós fizermos parte do juízo, nós vamos entender por que certas pessoas foram salvas e outras não. Então nós vamos nos emocionarmos no céu neste momento. Nós vamos ver, por exemplo, certos familiares nossos. Quantas vezes eles negaram aos apelos do Espírito Santo para que conhecessem a Jesus Cristo e se apegassem a Ele e às suas verdades e não o fizeram. Então, durante o juízo, nós teremos uma mistura de emoções. Obviamente, moções de um cérebro transformado, de um cérebro glorificado, com novas conexões neurais. Então não podemos dizer que será da mesma forma, serão da mesma forma estas emoções como hoje nós vivenciamos essas emoções no nosso corpo e na nossa mente corrompidos pelo pecado, mas elas existirão. E olha que coisa interessante, quando a Bíblia fala em Apocalipse 21, verso 4, de Deus enxugando dos olhos toda lágrima, olha que interessante, isso aqui é no novo céu e na nova terra. Aqui que está o detalhe. Esse texto de Deus enxugar dos olhos toda lágrima, ele aparece pós-milênio, mostrando que realmente, em parte, esse pastor está certo. Então, Apocalipse 20, só que uma breve explicação, fala do milênio e, de acordo com o texto bíblico, entendemos, juntando Apocalipse, capítulo 20, com, por exemplo, João 14, 1 a 3, onde Cristo diz que Ele vai voltar e nos levar onde Ele está agora, cremos que este milênio será no céu, os justos estarão lá, os ímpios estarão mortos. Depois do milênio, diz Apocalipse 27 a 10, os ímpios são ressuscitados, fazem parte da segunda ressurreição geral, que é a ressurreição para o juízo, são jogados no lago de fogo, castigados proporcionalmente às suas obras depois destruídos, e depois vem o novo céu e a nova terra. E aí, olha o que acontece. Vou ler Apocalipse 21, versos 1 a 4, para você perceber esta sequência. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva para o seu esposo. Então, depois do milênio, João vê novos céus e nova terra. E aí ele vê que pós o milênio, a cidade santa, chamada de Nova Jerusalém, ela desce do céu na terra, toda enfeitada, toda linda, como uma noiva no dia do seu casamento. E aí vem o verso 13. Então ouvi uma grande voz do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Interessante, esse secar os olhos, né, de toda lágrima, ou seja, tirar toda tristeza, vai se concretizar plenamente pós-milênio. Quando terminar tanto o juízo dos ímpios, quanto o castigo deles no lago de fogo e depois a total destruição. Então, óbvio, repito, não conheço completamente a resposta desse pastor, mas se ele considerou esses aspectos aqui, ele está realmente certo.
Muito bem, muito bem. E olha aí, você pode participar também com a gente através do nosso YouTube. Estamos transmitindo pela TV Novo Tempo. É só você abrir aí o seu YouTube, colocar Novo Tempo ao vivo. Você vai acompanhar o programa e também tem a chance de fazer as suas perguntas por ali no YouTube se você se inscrever no canal, tá bom? Só aqueles que são inscritos no canal têm a chance de mandar a sua pergunta pelo YouTube também. Então, se inscreva lá no canal da Novo Tempo ao vivo, e você poderá participar mandando as suas perguntas. Eu já coloquei uma mensagem ali, ó, dizendo, ó, já estamos no ar, bora participar aqui. Vamos lá, manda sua pergunta por aqui também, tá bom? Chegou aqui pelo nosso SMS, a pergunta é do Paulo Roberto, ele é cristão da Igreja Comunidade das Nações em Eusébio, Ceará, e ele diz o seguinte, professor: uma das maiores fontes do meu conhecimento bíblico que tenho é o Na Mira da Verdade. Louvo a Deus por isso. Parabéns. Gostaria que o professor Leandro nos explicasse qual a natureza do anjo Gabriel, que falou com Maria sobre Jesus. Um arcanjo, um serafim, qual seria a natureza dele? E outra coisa, e o anjo que falou com o Gideão sobre a missão dele, foi Jesus na forma do arcanjo Miguel, já que falava de guerra? Ora, falava como anjo e ora como Deus? Boa noite para todos os irmãos e aí do programa Na Mira da Verdade. Obrigado, Paulo Roberto. Ele quer saber a questão do anjo Gabriel. O anjo Gabriel e também aquela aparição onde um anjo aparece para Gideão falando sobre a guerra. A Bíblia consegue nos dar uma ideia qual a natureza, por exemplo, do anjo Gabriel? Não, a Bíblia não é clara a respeito disso. É bem provável que ele seja um querubim, né? É bem provável que, pela importância que ele recebe, pelas menções, é bem provável que ele seja um substituto, diríamos assim, da função de Lúcifer. Quando, obviamente, Lúcifer pecou, foi expulso do céu, teve a sua queda. Mas o texto bíblico não é claro e direto a respeito desse assunto. Sobre a categoria, né, a qual ele pertence. Agora, não há dúvidas que é um anjo muito poderoso e muito bem comissionado, com funções muito importantes, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Agora, sobre Juízes capítulo 5, você tem que entender, deixa eu ver se é Juízes 5, chamado de Gideão, capítulo 6. Sobre Juízes 6, é importante entendermos que quando Jesus é comparado ao anjo, ele é chamado de anjo do Senhor, a Bíblia não está dizendo que ele é uma criatura, é diferente. Por exemplo, em Êxodo capítulo 3, claramente você percebe no diálogo de Deus com Moisés, quando Deus aparece para ele na sarça ardente, em Êxodo capítulo 3 você vê uma intercalação entre Deus, Javé ou Yahweh e o anjo do Senhor. Você vê uma intercalação, porque é o mesmo ser que aparece com diferentes terminologias. Em Êxodo 13 ele aparece como anjo do Senhor, aparece como Deus e aparece como Jeová. Então você vê essa intercalação em Êxodo 13. Por que isso acontece? A palavra anjo, tanto no hebraico quanto no grego, significa mensageiro. Então, como Jesus Cristo é a pessoa da divindade que representa a Trindade, e como ele é o chefe dos anjos nesse conflito contra as hostes de Satanás, ele é chamado de anjo do Senhor. Mas ele não é uma criatura, ele é o criador de todos os anjos. E aí você vê em Juízes 6 essa expressão também, essa intercalação entre Deus e o anjo do Senhor. Quer ver? Verso 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. E segue o diálogo. Só que o que acontece? Em um momento, esse anjo do Senhor faz um milagre diante de Gideão. E aí no verso 22 é dito o seguinte: viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém,
o Senhor lhe disse, olha, aqui já não é o anjo, quem disse é o próprio Senhor. Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de o Senhor é paz. Então veja, ele entendeu que quem apareceu para ele foi o próprio Deus. Apresentou-se como anjo do Senhor porque ele é o mensageiro da Trindade à humanidade. Não é uma criatura, ele é o criador dos anjos. Tá? Então, tanto em Êxodo 3 quanto em Juízes 6 e outros textos, o anjo do Senhor é chamado de próprio Senhor, por ser Cristo em uma de suas teofanias, quando ele aparece como comandante das hostes celestiais. Mas repetindo, ele não é uma criatura, é impossível Cristo ser uma criatura, ele é o Criador. Muito bem, muito bem. Vai mandando as suas perguntas para a gente aí, usando o nosso SMS, usando o nosso WhatsApp. Você tem várias formas de participar, aparece aí para você na sua tela a melhor maneira para você participar, mandando as suas perguntas para a gente, tá bom? Aqui no Instagram, a Priscila Lopes fez uma pergunta e ela diz o seguinte: eu gostaria de saber por que no livro de Samuel fala sobre um espírito maligno da parte de Deus. Deus tem espírito maligno? Que história é essa, professor? Será que lá em Samuel está falando realmente de um espírito maligno de Deus? Deus, espírito maligno de Deus. Como é que é isso? Esse texto diz respeito a 1 Samuel 16,14, é uma dúvida realmente muito importante. E aí vamos fazer uma pergunta para o texto. Vamos ler 1 Samuel 16,14 e também com o verso 15, tá? E vamos fazer uma pergunta para o texto. Esta é a opinião bíblica ou a Bíblia registra a opinião corrente na época? Vamos buscar esta resposta aqui, tá bom? Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Veja, esta é a opinião teológica da Bíblia ou Samuel registra a compreensão teológica dos servos de Saul? O que você acha, amigo telespectador? Claramente, é a opinião teológica dos servos de Saul. Eles ainda não tinham em mente aquela separação clara entre o que Deus faz e o que Ele permite. Então, muitas vezes o pensamento hebreu apresenta Deus fazendo coisas que Ele não impede de acontecer. Então, como eles criam muito na soberania de Deus e de uma forma ainda não tão clara, eles tinham uma compreensão do conflito cósmico entre o bem e o mal, então eles pensavam que tudo vinha de Deus, até mesmo o mal. Só que você percebe que a Bíblia registra a opinião deles, mas não é a posição teológica da Bíblia. A posição teológica da Bíblia, por exemplo, é que Deus, 1 João 5, Deus é luz e nele não há treva nenhuma. No Salmo 5, verso 4, diz que com Deus não pode subsistir o mal. Então, de forma alguma, um demônio estaria perto de Deus, ou de forma alguma Deus comissionaria um demônio para fazer mal a alguém. Deus não trabalha assim. Tá? Então, aqui é a opinião dos servos de Saul, e na medida do tempo a Bíblia vai revelando para nós de uma forma cada vez mais clara e ampla esses bastidores do conflito cósmico. E aí quando nós vamos, por exemplo, no livro de Jó, nós percebemos claramente que mesmo Deus permitindo acontecerem certas coisas com Jó, quem estava por trás do mal não era Deus, era o próprio diabo. Muito bem, muito bem. Eu queria dizer para você que está acompanhando a gente pelo YouTube, já tem perguntas chegando aqui, nós vamos colocar na mira, vai mandando suas perguntas, se você ainda não se inscreveu, tanto no nosso YouTube, Novo Tempo ao Vivo, no nosso Instagram, @Na Mira da Verdade, no nosso Facebook, namiradaverdade.nt, se inscreva lá para que você possa participar, mandando as suas perguntas e a gente colocando aqui na Mira da Verdade, tá bom? Nós temos que ir para um rápido intervalo, não sai daí não, a gente volta já já.
Já estamos de volta ao vivo e você pode participar do programa mandando as suas dúvidas, os seus questionamentos. Você pode mandar através do nosso SMS, o número é 12 98151 0101, também é o WhatsApp. Você também pode usar as redes sociais Facebook, Instagram e YouTube para participar. No Facebook, namiradaverdade.nt. No nosso Instagram, @namiradaverdade. E no nosso canal do YouTube da TV Novo Tempo, Novo Tempo ao Vivo, participe lá, se inscreva e pode mandar as suas perguntas que elas serão colocadas na mira da verdade. Tem uma questão que chegou aqui pelo YouTube agora, do pessoal que está acompanhando, quem mandou foi o Lucas. E a pergunta do Lucas é bem interessante. A pergunta do Lucas, professor Leandro Quadros, olha aí, quero ver como é que você sai dessa, meu irmão. Uma pergunta capciosa, ele diz o seguinte: bebês, crianças, adultos, idosos, muitos servos fiéis de diferentes faixas etárias morreram salvos. Mas no momento da segunda ressurreição, em qual idade esses corpos serão glorificados para a ascensão ao céu? Ou seja, pessoas que morreram, crianças, bebês, salvas, adultos, velhos, no momento da ressurreição, qual a idade que essas pessoas irão ressuscitar? Ai, 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 ai. Quero ver como é que você se sai. Hã? Vamos ver. Bem, aí a ênfase, amigo telespectador, bíblica, é na ressurreição dos mortos. A Bíblia não detalha essa questão, em que idade vai ressuscitar. Por quê? Porque é uma questão bem lógica. Você não pode ressuscitar com uma idade que você não tinha, ok? Então, se a pessoa é justa, foi para a sepultura com 5, 10, 30, 80, 100 anos, ela vai ressuscitar com a idade que ela tinha. Ela não vai ressuscitar com uma idade que ela não tinha. Agora, o que a Bíblia fala, sim, a pessoa vai ser transformada. Então, quando a pessoa ser transformada, ela será levada para o céu. Apocalipse, capítulo 22, verso 2, diz que os justos comerão da árvore da vida quando estiverem no céu. Nesta árvore, Deus colocou ali algo para a manutenção da vida, da eternidade, que obviamente depende dessa ligação com Deus, mas tem algo nesta árvore que vai proporcionar a nossa saúde, a manutenção, digamos assim, da nossa saúde. Quando a pessoa comer desta árvore, é óbvio que, independente da idade com a qual ela for ao céu, ela vai continuar o seu processo de transformação. Então, quando uma criança for para o céu e comer da árvore da vida, ela vai o quê? Se desenvolver, até chegar, como diz Filipenses 3, 20 e 21, diz que todos chegaremos à plenitude da estatura de Cristo. Então, vai chegar um momento em que todos atingem aquele nível físico de desenvolvimento e, óbvio, o nível mental não terá fim. Nós teremos uma eternidade para crescermos no aspecto intelectual. Tá? Mas pense assim logicamente, se a Bíblia fala em 1 Coríntios 15 da ressurreição dos mortos, e ela não dá ênfase, nem cogita uma transformação que não seja de acordo com o corpo com o qual a pessoa foi para a sepultura, a questão de idade é o que menos importa. A pessoa vai voltar à vida na idade em que ela foi para a morte. Morreu com 5 anos, ressuscita com os mesmos 5 anos de idade, porque houve uma interrupção no tempo de vida da pessoa. Então, Deus não vai contar o tempo de vida da pessoa se ela não teve esse tempo de vida. Então, ela vai ressuscitar da mesma forma que foi para o sepulcro, só que transformada, e depois, com o passar dos anos, no céu, na eternidade, ela se desenvolve. Muito bem, professor, muito bem. E olha só, pessoal aqui também participando bastante com a gente pelo nosso Facebook. Deixa eu ver a pergunta aqui do Danilson Tavares, você que mandou a sua pergunta pelo nosso Facebook. Ele diz o seguinte: olá, boa noite a todos vocês do programa Na Mira da Verdade. Boa noite, meu irmão. Quando Jesus estava quase para morrer na cruz, ele disse as seguintes palavras: meu Deus, por que me desamparaste? A questão que fica é: Deus abandonou Jesus naquele momento? Podem me esclarecer isso, por favor? Professor, essa frase é muito conhecida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, será que Deus o abandonou naquele momento, meu amigo? Muito boa pergunta.
aqui em São Mateus, não é? 27, 45 em diante, diz assim: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a face da terra. E por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer em aramaico, não é? Deus meu, por que me desamparaste? Deus nunca desampara ninguém. A relação entre as três pessoas da Trindade, ela é indissolúvel. Só que o que aconteceu? Se você ler Isaías 53, versos 4 a 7, tem outros textos, mas esse em especial, diz que na cruz, todos os pecados da humanidade foram jogados sobre Jesus. E qual é o salário do pecado de acordo com Romanos 6, 23? A morte. E não é qualquer morte, é a morte eterna. É sentir uma eterna separação de Deus e depois, quando morrer, não ressuscitar mais. Como Jesus recebe todos os pecados da humanidade, outro texto que eu lembrei, Isaías 59, 2, diz que o pecado causa o quê? Uma separação entre nós e Deus. Então, como o salário do pecado é a morte, e como o pecado causa separação entre nós e Deus, ao Cristo receber a culpa dos nossos pecados, Cristo sente uma eterna separação de Deus. Então Deus não abandonou Jesus, Deus o Pai. Jesus sentiu aquilo que o pecador vai sentir quando chegar à conclusão ali pós-juízo da eterna separação de Deus. Jesus experimentou a sensação mais terrível do juízo sobre o pecador, óbvio, sobre o pecador que não aceitar o plano de salvação e não aceitar os méritos e a justiça de Cristo. Então, com base nessas poucas informações, posso dizer para você, Deus Pai não abandonou Jesus, mas Jesus sentiu essa eterna separação por causa da culpa de toda a humanidade ter sido jogada sobre ele. O que Cristo experimentou é inimaginável. Cristo morreu, ele sentiu muita dor, física e psicológica. Agora, esta dor da separação de Deus Pai e do Espírito Santo foi o que ocasionou mesmo, foi o que fez o coração de Cristo se partir. Não tinha nada se iguala a isso. Então, é por isso que o castigo do ímpio será muito severo. Por quê? Porque é proporcional ao nível do amor oferecido por Cristo na cruz do Calvário e será proporcional ao nível de rejeição que essa pessoa teve para com esse tipo de amor tão profundo. Muito bom, professor, muito bom. Agora, eu queria aproveitar e nos painéis que nós temos aqui, nós sempre temos uma pergunta que vai trazer um questionamento. Essa pergunta foi trazida pelas mais diversas mensagens que chegam para a gente e a produção coloca ela aqui na tela para a gente. A pergunta da Daniele é a seguinte: como a teologia da prosperidade como a teologia da prosperidade se alinha ou não com os ensinamentos bíblicos sobre o contentamento e o sofrimento? Professor Leandro Quadros, olha só a questão. Como que a teologia da prosperidade se alinha com os ensinamentos bíblicos sobre contentamento e sofrimento? Será que se alinha ou não se alinha? Como é que é? Veja, depende de cada pessoa. Algumas pessoas, óbvio, a teologia da prosperidade, ela tem mais pontos negativos, infelizmente, do que positivos. Mas você tem que entender uma coisa. Você não deve de usar do ensino bíblico do contentamento com todas as coisas, em todas as situações, com a negligência da própria vida, em organizar a própria vida para crescer. A mesma Bíblia que fala para estarmos contentes com o que temos, também mostra Deus querendo que o seu povo prospere. Então nós precisamos harmonizar as duas coisas. Não podemos fazer, obviamente, como os teólogos da prosperidade,
que colocam a prosperidade financeira como estando num nível absoluto de demonstração de cristianismo, diríamos assim, ou que apresentam muitas vezes a prosperidade como uma espécie de barganha para com Deus. Isso, obviamente, é um erro. Agora, nós podemos sim, de uma forma equilibrada, estarmos contentes com a nossa vida, mas ao mesmo tempo buscarmos o nosso crescimento. Quer ver? Vou dar aqui alguns exemplos para você, brevemente. Em 3 João, no versículo 2, diz assim: Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Olha que interessante. A Bíblia, ela tem uma visão muito equilibrada sobre a teologia da prosperidade, sobre a prosperidade, na verdade. Enquanto os teólogos da prosperidade enfatizam muito o dinheiro, a Bíblia enfatiza, sim, a prosperidade material, mas também a saúde, a alma, ou seja, a mente, as emoções, a espiritualidade. Então tudo trabalha junto. Tudo trabalha junto. Se um filho de Deus está desempregado, isso não vai ser bom para ele. Ele não pode estar contente com essa situação. Então, quando Paulo fala para estarmos contentes com o que temos, é não ficar cobiçando a vida de outras pessoas, porque isso gera mais estresse. É você estar contente com aquilo que tem, viver bem e não ser ganancioso. Agora, o fato de não ser ganancioso não significa que você não deva querer prosperar, porque até a Bíblia mostra esse desejo de Deus de que os seus filhos prosperem, né? Só que não barganhando com Ele. É como resultado das bênçãos de Deus e olha que interessante, da obediência a Ele. Porque na Bíblia a prosperidade não está separada da obediência aos mandamentos de Deus. Isso que devemos considerar também. Então, por exemplo, Deuteronômio 28, diz assim o seguinte, a partir do verso 11, o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre. Ou seja, Deus quer que seus filhos vivam na miséria? Não. Deus quer que você se contente com o que tem, relaxe, mas Deus não quer que você seja um miserável, né? No fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Olha as bênçãos que Deus promete para o seu povo Israel, não é? Verso 13, o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo. E aqui que está o detalhe. Se. E aí o problema é que os teólogos da prosperidade ensinam a abolição dos 10 mandamentos. Então está errado. Se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Aqui está o detalhe. Deus promete a prosperidade para o teu povo, mas há um se. A obediência aos seus 10 mandamentos. Não é uma obediência legalista que compra a salvação, mas é seguir leis espirituais. E quem segue leis espirituais, leis naturais, vai ter certas consequências. Isso não significa que não tenhamos problemas, que não tenhamos momentos de tristeza, de perseguição, porque estamos num mundo de pecado. Então Deus prometeu abençoar o seu povo, mas Deus não prometeu livrar o seu povo da fornalha do fogo, da provação. Então nós podemos equilibrar tudo. Não irmos para o extremo da teologia da prosperidade, que ensina a barganhar com Deus e que muitas vezes pode até levar à ganância, mas não irmos para o outro extremo achando que a pobreza é uma virtude. A pobreza não é uma virtude, ela é uma consequência do pecado. Muito bom, muito bom. E eu queria aproveitar e dizer para você que você pode fazer um guia de estudos aqui da Novo Tempo falando sobre finanças. Nós estamos aí chegando ao final do ano e com certeza a gente sempre está envolvido com presentes, com gastos que são até às vezes programados para essa data, mas nós temos aqui um guia de estudo, a Revista Esperança, Educação Financeira à Luz da Bíblia, que você pode ter aí na sua casa sem pagar nada. Você pode solicitar ela agora, ligando para a gente, 0 operadora 12 21 27 3121
e dizer assim, olha, o programa Na Mira da Verdade está indicando a revista sobre finanças e eu queria fazer esse curso bíblico. Isso aqui é um guia de estudo, olha, tem 12 lições falando sobre finanças na Bíblia. Como que você aprende a administrar, né, a sua vida financeira à luz da palavra de Deus. E ainda tem mais coisas, no final você ainda tem uma planilha de controle diário de gastos, olha, alguma coisa a mais para você aprender. Tem alguns questionários falando sobre isso que você estudou durante esse guia de estudo, né? E ainda até mesmo termos financeiros para você enriquecer o seu vocabulário. Tudo isso tem nesse guia de estudo aqui, a Revista Esperança, Educação Financeira à Luz da Bíblia. Se você quer ter na sua casa, aprender mais de como administrar suas finanças na Palavra de Deus, você pode solicitar agora, 0 Operadora 12 2127 3121, peça a sua Revista Esperança, Educação Financeira à Luz da Bíblia e se deleite. Aprenda a administrar as suas finanças de acordo com a Bíblia Sagrada, tá bom? É gratuito, você não vai pagar nada, nem o envio. Totalmente gratuito, graças ao projeto Anjos da Esperança, que proporciona essa possibilidade de nós mandarmos gratuitamente a você, telespectador, tá bom? Peça agora mesmo. Muito bem, professor, antes de nós irmos para o intervalo, tem uma pergunta aqui que chegou pelo nosso WhatsApp. Deixa eu ver se tem um nome aqui do nosso telespectador. Quando a gente clica aqui, ixi, é um nome Marcos Alvino. A pergunta do Marcos Alvino é o seguinte: boa noite, irmãos do Na Mira da Verdade. Isso, meu nome é Marcos, sou aqui do Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, Assembleia de Deus. A minha pergunta é, com base nos textos bíblicos, a Terra é uma bola molhada giratória e supersônica ou um plano estendido e imóvel? A Terra é plana ou redonda de acordo com a Bíblia? A Bíblia consegue nos mostrar alguma coisa sobre isso? A Terra é plana ou é realmente redonda? Veja, a preocupação bíblica, veja, a Bíblia, ela é um livro, não é um livro de ciência, mesmo que tenha ciência na Bíblia, ela não é um livro de ciência, ela fala da doutrina da salvação, é um livro da ciência da salvação. Você vai ver na Bíblia uma linguagem humana para descrever fatos científicos. Tá? Então, por exemplo, você vai ver na Bíblia falando do pôr do sol. Nós sabemos que o sol não se põe. Os dias mudam como resultado da rotação do planeta em torno de si mesmo. Né? Então, você vê a Bíblia usando linguagem comum do dia a dia para tratar de assuntos cotidianos e espirituais. Então, você deduzir de textos bíblicos que a Terra é plana, ou arredondada, ou quadrada, é absurdo, é ridículo, porque a Bíblia não tem esse propósito. Devemos lembrar, por exemplo, Apocalipse 7, verso 1. Ali fala que tem anjos de Deus segurando certos ventos nos 4 cantos da Terra. Isso significa então que o nosso planeta agora é quadrado? Não. Está dizendo que esses anjos se encontram nos 4 ângulos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Então a Bíblia usa-se da linguagem humana para descrever esses acontecimentos. Então tira da sua cabeça essa ideia de terra plana, isso é uma lenda, isso é um mito. Pessoas que estão tão preocupadas com certas coisas, em vez de estudarem a Bíblia para entenderem a salvação e as verdades, ficam criando coisas das quais a Bíblia não tem interesse em especificar. Muito bem, nós temos que ir para um intervalo rápido, não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta ao vivo e olha que o pessoal aqui no nosso YouTube está participando bastante. Tem uma pergunta, tem 2 perguntas bem parecidas aqui, mas eu vou colocar na mira da verdade. Quem mandou foi a Sinira Salles e a pergunta da Sinira é a seguinte: é importante falar em línguas? Por que a Igreja Adventista não se fala em línguas estranhas? E aí depois o Gabriel Vinícius diz o seguinte: por que na Bíblia diz que quem fala em línguas edifica a si próprio?
mas não a igreja. Isso nos diz para falarmos em línguas para nos edificarmos? Professor, como que é essa questão de falar em línguas na Bíblia? Só para a gente entender, e olha, você viu que ali a Cineira perguntou por que a igreja adventista, a qual a Novo Tempo pertence, não se fala em línguas estranhas. Tem alguma razão para isso, professor? Sim, primeiramente, nós temos uma compreensão, assim como muitas outras igrejas protestantes e até mesmo o catolicismo, né, que o dom de línguas é um dom sobrenatural, é uma capacidade que Deus dá para falar em outro idioma a fim de pregar o evangelho. Entre os textos base que utilizamos para esta compreensão é Atos capítulo 2. Tá? O dom de línguas é mencionado também, óbvio. Atos 10, 44 a 48, Atos 19, 1 a 6, 1 Coríntios 14. Agora, precisamos entender que o dom de línguas é um dom espiritual? É. Só que por que não temos ele na igreja hoje? Simplesmente porque todos que estão ali presentes falam o idioma necessário. Então não há necessidade de falar um outro idioma se as pessoas que ali estão compreendem esse idioma. O Espírito Santo, em certos momentos, dá sim o dom de línguas. Eu já conversei com pessoas que trabalharam em missões fora do Brasil, né? E Deus, o Espírito, deu a capacidade para a pessoa falar um outro idioma sem ter estudado esse idioma. Então, o dom de línguas é bíblico. Só que o que acontece? A Bíblia não ensina que você tem que falar de um outro idioma se as pessoas que estão presentes já entendem o idioma nacional delas. Não tem lógica. Então, quando o Espírito Santo decide dar o dom de línguas para algum adventista sétimo dia ou para uma pessoa de outra denominação, com certeza é porque há um propósito missionário, missiológico para o uso do dom. Não é para exaltação própria. Tá bom? Detalhe, como explicar então a natureza do dom de línguas em 1 Coríntios 14? Porque, por exemplo, o verso 2 diz que ninguém entende o dom e o verso 4 diz que quem fala em línguas a si mesmo se edifica. A primeira coisa que você tem que ter em mente, em 1 Coríntios 14, Paulo não está aprovando aquele tipo de dom de línguas. Ele está sim reforçando a importância do dom de línguas, mas ele está corrigindo a forma como os irmãos da igreja de Corinto utilizavam o dom de línguas. E aí o que acontece? Se você ler o capítulo, você vê claramente essa correção. Ele está corrigindo a rota, o rumo que eles estavam seguindo. Por exemplo, depois que ele fala no verso 2 que ninguém estava entendendo aquele dom, e no verso 4 ele diz que quem fala em línguas a si mesmo se edifica, olha a correção que ele começa a fazer. Aí eu vou lhe explicar aqui o verso 2, tá? O 4. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Então ele está dizendo o seguinte, olha, se eu for até vocês e falar em outras línguas, como que vocês vão entender o que eu estou dizendo? Assim como a flauta e a cítara devem tocar sons distintos para se distinguir qual é o instrumento, vocês precisam falar de uma forma compreensível para que as pessoas compreendam o que vocês estão dizendo. É o que ele está argumentando. Verso 8. Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Então ele não está aprovando, ele está corrigindo. E no verso 19 ele chega a dizer, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros, a falar 10.000 palavras em outra língua. Então olha o que ele está fazendo. Ele está corrigindo o uso do dom em Corinto
Por isso que algumas pessoas não entendiam, ali o verso 2 diz, só que ele está tendo uma cautela. Ele não pode corrigir e ao mesmo tempo proibir o dom, porque o Espírito Santo se manifesta por meio do verdadeiro dom. E aí no verso 4, como uma demonstração de cautela, ele está dizendo, olha, o que fala em língua, em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Então ele não quis fazer um corte profundo no dom de línguas para não correr o risco de dizerem que esse dom não era importante, porque ele é importante. Mas ele está dizendo o seguinte, olha, se vocês continuarem desta forma, vocês não vão edificar outros. Então ele está tendo uma cautela para poder não apresentar uma ideia de que ele esteja abolindo o dom. Mas ele está o quê? Corrigindo. Tá? Então esse assunto é muito importante estudar de uma forma mais ampla. E com certeza, aqui no Na Mira da Verdade, e nós vamos o ano que vem termos um novo estudo bíblico, sobre o qual não vou falar agora, e aí você vai poder estudar este e outros textos. Agora, professor, chegou uma pergunta aqui nesse mesmo assunto, assim, forte. Uma pergunta forte, porque eu vou até ler do jeito que o Gabriel Soares mandou pra gente. Por que as igrejas de hoje insistem em falar nessas línguas estranhas, sendo evidente que em Atos 2 fala de uma língua materna e a finalidade de pregação do evangelho? Agora, que base os pastores desses movimentos usam para sustentar isso? Se esse movimento não é reconhecido pelos céus, não seria o inimigo enganando essas pessoas? Será que essas línguas estranhas pode ter alguma outra parte sendo usada aí? Quem sabe de uma forma sutil o inimigo enganando as pessoas, professor? É isso mesmo? Vamos abordar isso. Primeiro, uma das bases, né, utilizadas é esse texto que eu expliquei antes, né? 1 Coríntios 14, verso 2. Muitos pastores sinceros não distinguiram ali entre o que Paulo aprova e o que ele corrige. Então, Paulo aprova o dom, mas ele corrige a forma como o dom estava sendo usado. Então, ele não está aprovando aquela forma de usar o dom de línguas ali no versículo 2. Então, esse é um dos textos. E outros textos que eu citei antes. Tá? Agora, existe o risco de o inimigo de Deus falsificar o dom e enganar irmãos de outras igrejas? Com toda certeza. Com toda certeza. O Espírito Santo, o trabalho do Espírito Santo, ele é falsificado. Então, por exemplo, quando pessoas têm manifestações em que elas caem no chão, têm certas convulsões, perdem totalmente o controle das suas emoções, a Bíblia não ensina que o Espírito Santo faz isso. A alegria do Espírito não tira da pessoa a capacidade de controlar as próprias emoções. Quer ver um exemplo? Em 1 Coríntios 14, 15, depois que ele apresenta algo que estava acontecendo realmente na igreja de Corinto, o verso 15 fala assim, que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Né? Que a pessoa, quando recebe um dom espiritual, ela tem que ter as suas emoções sob controle. Ela vai ter, assim, algo espiritual nela, um êxtase espiritual, mas isso é controlado pela razão. Ela vai ter uma emoção, é o termo melhor do que êxtase espiritual. Vamos usar emoção espiritual. Ela vai ter uma emoção motivada pelo aspecto espiritual, mas essa emoção está no controle da razão. Então, quando isso acontece de a emoção se sobrepujar à razão, não é o Espírito Santo que está atuando. Tá? Pode acontecer, sim, de um espírito maligno falsificar o Espírito Santo. Agora, por que isso acontece? É simples. Porque estes irmãos sinceros que passam por tal experiência são filhos de Deus. E Satanás não vai atrás de quem não é dele. Satanás vai atrás de quem é dele. Okay?
Então nós temos que ter um profundo carinho e respeito por nossos irmãos que têm essas experiências, porque elas são reais, tá? Eles passam por algo, eles sentem um êxtase muito forte, mas nós temos que ter carinho e compreensão e empatia para ajudarmos esses irmãos a compreenderem a natureza do dom de línguas e não ficarmos acusando os irmãos. Ah, vocês estão passando por isso, por aquilo, possessão disso, daquilo. Não. Não é esta forma de ajudarmos as pessoas. Temos que adverti-las, sim, de que o inimigo de Deus pode falsificar, sim, o dom. Mas temos que não tirar dessas pessoas a certeza de que elas são filhas de Deus, amadas por Ele e que Ele quer o quê? Instruí-las no caminho certo. E aí o desafio que fica, e eu não vou poder abordar isso aqui agora, obviamente, é que o nosso irmão pentecostal muitas vezes coloca a emoção como a intérprete das Escrituras, mesmo sem querer, acaba fazendo isso. Então você vai ter que chegar num ponto que você vai ter que explicar para esse irmão que a razão, a Bíblia, está acima da emoção. Pois do contrário, vai ser muito difícil você convencê-lo do contrário, né? Desculpe a redundância. Muito bem, professor, muito bem. Nós temos ainda 3 minutinhos. A pergunta aqui da Morgana Gabriele é a seguinte. Em João 15:16, professor, e também 16:23, Cristo diz que se permanecermos nele, poderíamos pedir ao Pai tudo em seu nome e o Pai nos concederia. Eu sei que precisamos entender que vivemos dentro de uma moldura, o conflito entre o bem e o mal, e que muitas das nossas petições acabam não sendo atendidas. Por exemplo, a cura de alguém. Mas então, o que Cristo quis dizer nesses versos? Tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes concederá. Olha, professor, como é que é isso? Muito boa pergunta. Vou ler um texto, Tito, para complementarmos. Quando Cristo fala que devemos pedir e podemos pedir tudo em nome de Deus e Ele vai nos atender, esse tudo não é absoluto. Em que sentido? Esse tudo tem que estar de acordo com a vontade dele. E aí mas como é que a gente consegue decifrar isso aí que você está falando? 1 João 5,14. Opa! E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Significa que se pedirmos algo que não é segundo a sua vontade, ele não vai nos atender. Então, este tudo não é absoluto, depende de várias coisas. Tem um outro detalhe. Se eu pedir para Deus algo egoísta, ele não vai atender. Tiago capítulo 4, verso 3 diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Então, Cristo promete que vamos receber tudo o que pedimos, mas temos que saber pedir certo e temos que aceitar o fato de que às vezes coisas da nossa vontade não são da vontade de Deus. Tá? Então a pergunta foi muito boa, muito oportuna. Leia 1 João 5,14 para você poder entender a resposta. Muito bem, olha, tempo a gente não tem mais, mas eu acho que você consegue responder essa em 1 minuto, meu irmão. Vamos lá. A questão é a seguinte, quem mandou foi o Reginaldo Krauser. A pergunta dele é a seguinte: Maria teve outros filhos além de Jesus? A Bíblia nos mostra alguma coisa? Olha, mesmo que nós não creiamos, vou ser bem breve aqui, na perpétua virgindade de Maria, porque em Mateus 1,25 diz ali que após Jesus nascer, José teve uma vida sexual com ela normal, afinal, José não se casou para ser celibato, né? Então, não é esse o detalhe. Nós não cremos na perpétua virgindade dela e isso não diminui em nada a mãe de Jesus. Muito pelo contrário. Só que, ao mesmo tempo, não há razões tão fortes para apoiar o fato de que ela teve outros filhos. João 19, 25 a 27. Como Jesus confia os cuidados da mãe a João, dá-se a entender que os outros irmãos de Jesus eram filhos de José de um primeiro casamento. Muito bem, professor, muito bem. Com essa nós temos que encerrar realmente o programa. Não tem mais tempo de colocar várias e várias perguntas que chegaram aqui pra gente, mas a gente se encontra semana que vem com mais respostas das mais diversas questões que chegam aqui no programa Na Mira da Verdade. Valeu, Tito. Obrigado por trazer mais uma vez as perguntas dos nossos amigos. Obrigado a você, telespectador, pelo carinho da sua audiência. Que Deus te abençoe e lembre-se que no nosso programa, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder.
Aqui você já sabe, como eu sempre digo, sempre as suas dúvidas, os seus questionamentos estão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.